Olá galera, um forte abraço, eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Essa aula é uma aula que eu vou tentar explicar de forma bem simples, bem rápida, para que vocês possam tirar proveito nos estudos de vocês. Pessoal, iniciando aqui, vamos falar mais ou menos como foi que iniciou a formação de blocos de países se aliando para poder participar da guerra. Eu trouxe mais ou menos uma imagem que aqui representa os grupos de países que se uniram no chamado eixo. O eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão, que é o chamado eixo Berlim, Roma, Tóquio, e os aliados formado pelo grupo da Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Ou seja, esses vermelhinhos são os aliados, esses azuis aparecem aqui como formando o grupo do eixo. Foram países que se envolveram juntos na guerra, certo? Pessoal, no decorrer da Segunda Guerra Mundial foram formados esses grupos e aí vocês podem ver que, de acordo com as cores, vocês vão compreendendo que países estavam juntos nesses grupos, certo? A formação do eixo, pessoal. O eixo com os nazistas no poder, a Alemanha, através das ideias de Adolf Hitler, passaram a buscar o chamado espaço vital, que era uma das ideologias do nazismo, defendida por Adolf Hitler, o general que estava no poder na Alemanha da época. Certo? Os italianos também tinham os mesmos planos, pois se sentiam nos prejuízos da Primeira Guerra. Eles entendiam que os territórios conquistados eram insuficientes, então eles ainda tinham essa tendência de tentar conquistar espaço, conquistar territórios, certo? Em 1936, eles assinaram um tratado de amizade, o chamado eixo Roma-Berlim, ou seja, se referindo às capitais desses dois países, certo? Esse grupo se reforçaria mais com a entrada do Japão, que em 1931 inicia a prática de ocupação de territórios vizinhos. O Japão tinha também aí, mesmo sendo distante, lá na Ásia, tinha essa mesma filosofia de ocupar territórios vizinhos e ampliar o seu espaço, certo? Para isso, o Japão saiu da chamada Liga das Nações, porque a Liga das Nações tinha lá algumas regras da Liga das Nações que os países deveriam ter esse respeito a territórios alheios, né? Então, assim, desgastado com a União Soviética, o Japão se une à Alemanha e à Itália, formando esse bloco chamado eixo. Em 1936, assinou com a Alemanha um tratado para barrar os avanços da União Soviética com as ideias socialistas. Na verdade, a Alemanha de Hitler tinha essa grande preocupação com os avanços do socialismo e, em parceria com o Japão, une forças para isso. Assim, estava formado esse bloco chamado o eixo Roma, Berlim, Tóquio, que se referindo a esses três países. Pessoal, continuando, a gente vai falar um pouco da expansão do nazismo e a eclosão da guerra. O nazismo era as ideias defendidas pelo governo alemão da época, que era o general Adolf Hitler, que era um governo militar, uma ditadura. Então, nós vamos ver que em 1936, a Alemanha ocupa regiões da Renânia, ou seja, aqui nesse mapazinho, embora não esteja muito visível, pessoal, aqui é como se fosse a Europa, e essa parte verde aqui, mais verdinha, escura, é o território da Alemanha. Só que a Alemanha, ela ocupou, primeiramente, em 1936, essa parte chamada da Renânia, certo? Aí nós vamos ver que, continuando esse expansionismo da Alemanha, em 1938, eles anexaram a Áustria e passaram a reivindicar os Sudetos e a região da Tchecoslováquia. Olha, os Sudetos, essa regiãozinha mais escura, tipo extremando com a Alemanha. E esse território mais verdinho, mais claro, é o território da chamada Tchecoslováquia,
é um nome um pouquinho complicado, mas dá para compreender aqui pelo mapa, certo? Pessoal, em setembro de 1938, houve a Conferência de Munique, onde foi assinado o acordo que permitia à Alemanha anexar os Sudetos ao seu território. Esse acordo foi feito entre a França, Inglaterra e a Alemanha, ali onde eles entendiam que esse território poderia ser ocupado pela Alemanha sem problema. Isso era uma forma de evitar realmente conflitos aí com os nazistas. Em março de 1939, as tropas de Hitler ocupam o restante do território tcheco, ou seja, toda essa região verde aqui, eles expandem mais o seu território, ou seja, antes a Alemanha era só isso aqui, olha, já ocuparam os Sudetos e em seguida a Renânia aqui e agora o território tcheco, certo? Aos poucos, aí você vê que nesse período, em curto espaço de tempo, os nazistas vão aí mostrando um poder muito grande de ocupação de territórios, né? Dando ainda continuidade, a Alemanha buscava formar formas de neutralizar a União Soviética. Para isso, em 1939, Hitler se aproxima de Stalin, que era o governador da União Soviética, e assinou o Pacto de Não Agressão. Pessoal, esse Pacto de Não Agressão era como se eles se comprometessem de não atacar territórios do outro. Só que aí tinha essa questão que Hitler, dificilmente ele cumpriu durante todo o seu poder esses acordos que ele assinou. E em 1º de setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia. Olhem só aqui, ó, o território que era só aqui, agora ó, eles invadem até aqui na Polônia, esse territóriozinho branco, certo? Pessoal, nesse movimento de ocupação de territórios, a partir desse fato, a França e a Inglaterra, preocupadas com esse avanço da Alemanha, eles declaram guerra à Alemanha. Observe que a França e a Inglaterra ficavam para essa região daqui, da Europa, mas eles eram vizinhos praticamente. A França era vizinha da Alemanha, então estava vendo toda essa política de expansão, de domínio de territórios feito pelos nazistas. Então a França já declara guerra e a Inglaterra junto com a França. Então veja aí que já vai formando um outro grupo de oposição aos nazistas, certo? Para falar um pouco sobre essa forma como os nazistas ocuparam em pouco tempo grandes áreas da Europa, pessoal, eles adotaram a tática chamada Guerra Relâmpago, que era onde era aviões por cima, tanques por baixo, onde eles passavam, eles iam arrasando tudo. Então era uma guerra muito rápida que não dava chance para que os donos dos territórios pudessem se defender. Então, geralmente, eles ganhavam onde eles queriam ocupar, certo? O desenrolar da guerra, gente, certo? Dessa Segunda Guerra. Nós vamos tentar mostrar também, sempre alinhando esse mapazinho, que é o mapa da Europa, para que a gente possa ir compreendendo melhor, certo? As tropas alemãs invadiram territórios poloneses que, em poucos dias, o governo polonês assinou a rendição. Ou seja, como eu falei, não resistiu a esse ataque tão violento que os nazistas, as tropas de Hitler, impunham quando eles tentavam ocupar um território. Nesse mesmo período, os soviéticos também invadiram a Polônia na região leste do país. Ou seja, gente, aqui, olha, se a gente observar, a Polônia é esse verdinho aqui, a Alemanha é como se fosse esse marronzinho, esse meio laranjinho aqui. Os soviéticos vinham de lá, ocupando por esse lado, e os alemães indo por esse lado. Então, assim, o território da Polônia em pouco tempo sofreu ataques aí, tanto dos nazistas como dos socialistas da União Soviética, né? Nesse período, pessoal, os soviéticos tiveram muitas perdas, onde mais de 70 mil pessoas morreram e mais de 130 mil saíram feridos desses ataques na Polônia, certo? Então, assim, veja que eram números absurdos, eram muitos soldados que saíam, eram perdidos nesses conflitos, né? Depois da conquista da Polônia, os alemães passaram a atacar países do Ocidente, ou seja,
eles conquistaram aqui a Polônia, e em seguida eles começaram a atacar países mais para esse outro lado. Aqui é a Alemanha, eles começaram a atacar esses países aqui, ó, mais aqui para cima, do Ocidente. Quando a gente se refere a falar de Ocidente e Oriente, quando a gente está se referindo à Europa ou a qualquer lugar, vocês sempre levem em conta que Oriente é mais para lá, para o leste, e Ocidente para o oeste. Então assim, ó, os países ocidentais são mais para cá, ok? Tomem como referência bem aqui o que eu estou falando da Alemanha, certo? Em abril de 1940, eles invadiram a Dinamarca, a Noruega e em maio invadiram a Bélgica e a Holanda. Observe, são os países ocidentais aqui de cima. Ó. Se você observar com calma, esses países aqui, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, esses países estão todos aqui em cima. São os países da parte do Ocidente que a Alemanha, após dominar essa região da Polônia, voltou-se para esse outro lado, certo? Em junho de 1940, tomaram Paris, quando a França foi dividida em duas partes, sendo o norte governado pelos alemães e o sul governado pelo governo pró-nazista. Era como se tivesse ali invadido a região da França e ficou, por exemplo, ali a região de Paris dividida em duas partes, governada uma parte pelos nazistas e uma parte pelos alemães e outros pelo governo pró-nazista, né? Depois do domínio da França, a Alemanha passou a atacar a Inglaterra através dessa força aérea alemã, a Luftwaffe. Aqui é como se fosse a Inglaterra, por ser uma ilha, aqui os nazistas viram que por terra era difícil atacar a Inglaterra. Então, ó, a Inglaterra fica aqui em cima. Veja que esses ataques que eles vieram, que dominaram a França, em seguida eles vieram para a Inglaterra. Só que para esses ataques à Inglaterra foi mais difícil para eles porque a Inglaterra é uma ilha, fica do outro lado aqui. Então, da Alemanha para vir para a Inglaterra, as táticas de guerra aí foram usadas força aérea, né? Em 1940, entre os meses de julho e outubro, os ingleses, através da RAF, conseguiram defender seu território, causando muitos prejuízos para os alemães, certo? Esse sistema aqui é um sistema de defesa lá, de guerra da Inglaterra, certo? No mesmo período, pessoal, o eixo, através da Itália, começou a ataques no norte da África através do Mediterrâneo. Porém, Mussolini precisou de ajudas do Hitler para ocupar essa região. O Mediterrâneo é como se aqui fosse a Europa. Aqui para baixo, gente, do outro lado dessas águas do mar Mediterrâneo é o norte da África. Geralmente os europeus tinham contato muito próximo com o norte da África ali. Você já deve ter visto em geografia e em outros assuntos de história que o mar Mediterrâneo é como se fosse isso aqui, ó. Aqui embaixo aqui é o norte da África. Então, isso aqui é onde o grupo de Mussolini, os italianos, tentaram ocupar essa região, ó, e ocuparam a região da África aqui, ó, norte da África. Pessoal, então assim, a invasão da União Soviética, aqui é um fator mais intenso relacionado à Segunda Guerra, porque era o maior inimigo da Alemanha e foi um dos fatos mais intensos relacionados a esse período de guerra, certo? Nos primeiros meses de 1941, os nazistas avançaram na frente leste, ocupando a Romênia, Bulgária, Grécia e Iugoslávia. Observe, aqui em 1941, ó, o território alemão é como se fosse isso aqui, e eles começaram a vir para essa região, ó, aqui, ó, daqui descendo, ocupando essa regiãozinha aqui, certo? Então, é como se fosse já um caminho para ir em direção àquele vermelhinho ali, que é onde fica a União Soviética, certo? Se aproximou do seu principal alvo, que era realmente chegar até a União Soviética e ocupar os territórios soviéticos. A Operação Barbarossa, pessoal, teve início em julho de 1941, rompendo com o pacto nazi-soviético
de não agressão que eles tinham assinado há pouco tempo atrás, que a gente fala que foi o pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, que era o governo soviético da época. Aí, como eu falei, vocês vão ver que várias situações durante a guerra, Hitler não cumpria geralmente esses acordos. Ele assinava um tratado, um acordo, mas ele ia lá e traía o acordo. Então esse aqui foi um exemplo, certo? Essa operação contou com mais de 4 milhões de soldados, certo? Para tentar ocupar territórios soviéticos. Os soviéticos adotaram a tática de terra arrasada. Isso aqui, gente, vocês vão ver que os alemães não se deram muito bem nesse processo de ataque aos territórios soviéticos, porque os soviéticos foram, o governo soviético orientou que por onde fosse vindo tendo ataques de nazistas, das tropas de Hitler, as pessoas fossem destruindo tudo, destruir as plantações, destruíam os poços, os canais, destruía tudo, onde não ia deixando nada para que os nazistas pudessem tirar proveito ali no período de guerra. Então, com isso, chamado terra arrasada, os soviéticos iam se retirando, mas iam deixando as terras totalmente arrasadas para que os alemães tivessem dificuldade de sobrevivência nesse período. Então, com a chegada do inverno, em 1941, os nazistas tiveram muitas dificuldades, pois se viram em terras arrasadas e em um frio de menos 40 graus. Então, assim, inúmeras situações foram muito difíceis para eles, porque, além de não encontrar condições de vida, se depararam com um inverno muito rigoroso, que causou morte de muitos soldados, né? Foi nessa região que a Alemanha conheceu suas primeiras derrotas e no seu objetivo de conquista do espaço vital. Pessoal, na verdade, aqui no território, quando se fala do território soviético, quando os alemães tentaram foram ali ocupar o território soviético, teve muitas perdas. Muitos soldados morriam de frio, ficavam feridos, não tinha como socorrer. Então, foi uma época que os nazistas realmente sentiram aí a dificuldade para guerrear numa região gelada e num período de inverno como estava na época na União Soviética. Pessoal, os nazistas, eles, para poder realmente chegar ao poder e ter essa política de expansionismo, onde tentava aumentar seu território e seu domínio sobre o mundo, eles começaram com um governo ditador de Adolf Hitler, que tinha o chamado Holocausto, nessas práticas de dominação do Hitler. E o que foi o Holocausto? Vamos falar um pouco bem rápido, certo? Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele adotou as medidas de purificação da raça ariana. Para ele, a Alemanha deveria ser uma raça pura, chamada raça ariana, e que ele começou a perseguir as outras raças que para ele eram inferiores. Hitler afastou da vida pública e social judeus, ciganos, homossexuais, negros. Então, assim, essas pessoas que para ele era como se fossem seres humanos que deixavam os alemães uma raça impura, ele começou a tentar tirar da sociedade. A maior parte dos judeus tiveram que seus bens expropriados e tiveram que viver em guetos. Os guetos, gente, era como se fosse assim, uma região da cidade, essa imagem não está muito legal, mas é como se fosse assim, uma região da cidade isolada, onde o governo colocava somente os judeus para viver naquele local, sem contato com outras pessoas. Ou seja, inicialmente ele adotou essa tática dos guetos para isolar os judeus. Os nazistas também, pessoal, perseguiram outros grupos considerados inferiores, como os eslavos, deficientes físicos, religiosos, opositores políticos. Todas essas pessoas sofreram perseguições dos nazistas e tinham uma política de identificação dessas pessoas e isolamento delas. Como eram muitos aprisionados, em julho de 1941, Hitler ordenou a solução final, que era o quê? O extermínio. Era muita gente. Você imaginar um local como esse, lotado de gente,
sem ter condição de manter essas pessoas vivas, então o governo adota um sistema de quê? Exterminar, pegar grandes quantidades e assassinar. Então foi visto várias formas para fazer isso. Em 1942, os guetos foram destruídos e foram construídos os chamados campos de concentração. É mais ou menos como se fosse isso aqui, um espaço onde eram colocadas as pessoas, né? E essas pessoas ficariam ali sendo obrigadas a trabalho forçado, sem nenhuma questão de higiene, sem alimentação adequada. Então, muita gente no mesmo espaço vivendo sobre essas condições subhumanas, certo? Então, os campos de concentração e extermínio, em 1933, pessoal, de 1933 até 1945, a Alemanha construiu cerca de 20 mil campos de concentração, tanto no território alemão como nos territórios onde eles ocuparam, certo? Nesses locais, homens e mulheres eram submetidos a trabalho forçado, sem alimentação adequada e com proliferação de muitas doenças e mortes. Naturalmente, eram lugares absurdos, onde as pessoas não tinham a menor condição de sobrevivência. Além disso, eram praticados os fuzilamentos e envio para câmara de gás, certo? Essas pessoas, nesses campos de concentração, começou a realmente, devido ser muita gente, e essas pessoas eram levadas em grande quantidade para ir exterminando e queimando, e assim, todos os campos de concentração tinha muita gente e todos os dias era necessário fazer isso, né? Esse massacre, conhecido como Holocausto, pessoal, os alemães exterminaram cerca de 6 milhões de judeus, sem contar com os outros tipos de pessoas, ou seja, em média, 6 milhões só de judeus foram executados pelos alemães nesses campos de concentração ou campos de extermínio. Muitas informações sobre essas práticas eram difíceis de ser divulgadas, pois as vítimas não retornavam à sua liberdade para contar, para relatar. Ou seja, a partir do momento que um judeu, ou seja quem fosse identificado e era levado para esses campos de concentração, existia ali toda uma conversa, onde a pessoa ia achando que ia para um local de trabalho, ia trabalhar em determinado local para servir ao governo, não era informado realmente qual seria o seu destino. É tanto que nesses campos de concentração, muitas pessoas morriam inocentemente, sem saber o que estava acontecendo na sua vida. Sabia que não estava livre para viver a sua vida livremente no seu país. Mas, por exemplo, a execução em câmara de gás, muitas pessoas iam para essas câmaras de gás sem saber que iam morrer naquele momento. Achavam que iam para um banho, alguma coisa, e eram colocadas nesses espaços, uma câmara de gás, uma sala imensa, onde era só apertado uma torneirinha para sair o gás, e depois era só abrir a porta e levar os corpos, porque dentro de pouco tempo todo mundo morria asfixiado. Então as câmaras de gás foram uma forma de execução em massa que os alemães nazistas faziam nessa época. Ou seja, eram condenadas a viver o resto de suas vidas nessas condições, tendo que esquecer toda a sua história de vida anterior. Nos campos de concentração, aqui é um exemplo, imagine uma multidão imensa trabalhando em alguns serviços, a serviço do governo, e vivendo em condições subhumanas sem alimentação. Então tinha adultos, crianças, tinha idosos, tinha pessoas muito doentes, pessoas feridas, todo mundo convivendo ao mesmo tempo no mesmo espaço, certo? Os Estados Unidos entram na guerra. Gente, vamos falar um pouco de que forma os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, certo? A guerra no Pacífico, no Oceano Pacífico, foi marcada pelas ofensivas do Japão, que tinha ideias expansionistas como a Alemanha. Os japoneses, vocês já viram, eles pertenciam ao grupo Eixo, onde compunha a Alemanha, a Itália e os japoneses, né? E em 1931, após dominarem a Manchúria e algumas regiões da China, como Xangai, Nanquim e Pequim, os japoneses dominaram a Indochina, área de interesse dos Estados Unidos. Vejam bem, lá no Pacífico, algumas investidas dos japoneses incomodou aqui os Estados Unidos, né?
Como retaliação, o governo dos Estados Unidos, pessoal, congelou todos os bens dos japoneses que viviam no seu país e cortou todo o envio de petróleo para o Japão. Aqui você vê que já começou um clima tenso aqui entre Japão e Estados Unidos, né? O governo japonês decidiu eliminar a influência dos Estados Unidos na Ásia, certo? De que forma? Em setembro de 1941, o governo japonês empreendeu um ataque aéreo à base naval dos Estados Unidos lá em Pearl Harbor, no Havaí. Essas bases militares que os países têm por todo canto, os Estados Unidos tinham suas bases militares no Havaí. E os japoneses, o governo japonês ordenou que fosse feito um ataque aéreo destruindo tudo. Ou seja, nesse dia, esses ataques, pessoal, destruiu 18 embarcações, 300 aeronaves e matou cerca de 2.000 soldados. Ou seja, um ataque como esse, naturalmente, foi aí o começo de uma guerra para os Estados Unidos, né? No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão e, naturalmente, ao eixo que era composto pela Alemanha e a Itália, junto com o Japão. Então aí, foi a entrada dos Estados Unidos na guerra a partir desse ataque em 1941 à base aérea lá no Havaí, certo? E o Brasil? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Enquanto brasileiro, a gente não tem muitas informações, mas o Brasil participou sim, certo? No início da guerra, o Brasil procurou se manter neutro, pois pretendia instalar indústrias de base aqui no Brasil e precisava de ajuda tanto dos aliados como do eixo. O Brasil tinha muito interesse em pegar ajudas da Alemanha, mas tinha muito interesse em pegar ajudas vindo dos Estados Unidos para instalar suas indústrias. Então, assim, a Alemanha demonstrou interesse em enviar especialistas e dinheiro para instalar indústrias no Brasil. Porém, quando os Estados Unidos souberam, o governo dos Estados Unidos soube disso, ele se antecipou, pessoal, e ofereceu 20 milhões ao governo brasileiro, e o governo brasileiro aceitou logo ali de imediato, 20 milhões para instalar as indústrias siderúrgicas aqui no Brasil. Só que assim, geralmente nessa troca de favores, os países ajudam uns aos outros, mas cobra. Os Estados Unidos, após a aceitação dessa ajuda e a entrada dos Estados Unidos na guerra, o Brasil foi pressionado a apoiar publicamente o bloco dos aliados, que era o bloco que os Estados Unidos estavam entrando na guerra, junto com França, Inglaterra. Estados Unidos entrou e queria, obrigando ali o Brasil a tomar sua posição também, a juntar-se a eles na guerra. Foi também pressionado a ceder pontos estratégicos no Nordeste, aqui na região Nordeste do Brasil, para a instalação de bases aéreas estadunidenses. Nesse período, os norte-americanos instalaram algumas bases aéreas no Brasil como pontos estratégicos. E em 22 de agosto de 1942, um navio brasileiro carregado de alimentos destinado aos aliados, que era esse grupo de países pertencente aos Estados Unidos, França e Inglaterra, ele foi atacado por submarinos alemães, certo? Olha aí uma demonstração de insatisfação do governo alemão por conta do Brasil ter se posicionado na guerra a favor dos Estados Unidos, que era seu inimigo aí. A partir desse fato, o presidente Vargas, que era Getúlio Vargas na época, declarou guerra ao eixo, ou seja, declarou guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão, certo? A participação do Brasil, pessoal, na guerra, ele levou à criação da chamada Força Expedicionária Brasileira, a chamada FEB. Bom, pessoal, esse assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, como é um assunto muito amplo, até aqui a gente vem falando sobre todo esse poder dos nazistas, a ocupação de muitos territórios por eles, e aí o envolvimento de alguns outros países se aliando para se opor a esse poder dos alemães na época. Inclusive a entrada dos Estados Unidos, do Brasil, já se declarando aí ao lado dos aliados. Essa aula encerra por aqui, nós iremos continuar o assunto Segunda Guerra num próximo vídeo, onde a gente vai ver um pouco mais sobre todo o processo de domínio desse poder dos alemães, onde os soviéticos vão ganhando força e até a decadência do poder de Hitler com o fim da Segunda Guerra Mundial.
certo? Valeu, um forte abraço, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.